Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai estar iniciando a segunda parte do nosso curso, tratando inicialmente do tema tributação. A arte da tributação consiste em depenar o ganso de modo a se obter a maior quantidade possível de penas e com o menor volume possível de grãos-lidos. Essa metáfora, muito bem colocada, foi proferida por Jean-Baptiste Colbert, ex-ministro da Economia do rei Luís XIV na França. Nós, como cidadãos, esperamos que o governo nos proporcione diversos bens e serviços. Entretanto, para fornecê-los, o governo precisa de recursos para atender às necessidades do povo. E tais encargos são financiados por meio de várias maneiras, como, por exemplo, emissão de moeda, lançamento de títulos públicos, empréstimos e a própria tributação. A tributação, sem dúvida, é o mais famoso e atuante meio de o governo financiar seus gastos. Benjamin Franklin, ex-presidente norte-americano, em meados do século XVIII, disse uma frase que também ficaria famosa mundialmente. Nesse mundo, nada é certo a não ser a morte e os impostos. O mecanismo da tributação intervém diretamente na alocação dos recursos na economia e na sua distribuição na sociedade. E dessa forma pode também acabar reduzindo as desigualdades na riqueza, na renda e no consumo. O sistema tributário também vai variar de acordo com as peculiaridades políticas, econômicas e sociais de cada país. E mesmo que a gente se depare com sistemas tributários bastante diferentes, eles serão com certeza o principal meio de obtenção de recursos e o principal instrumento para a promoção de ajustes de natureza social e econômica. E nesse sentido, dado que o governo vai enfiar a mão em bolsos privados para pagar suas despesas, acabam surgindo algumas perguntas sobre a composição de um sistema tributário adequado. Qual o melhor sistema tributário para a sociedade? Quais as consequências de determinados tributos para certas classes da sociedade? Quais são seus efeitos ao nível individual e coletivo? As alíquotas dos tributos devem ser as mesmas para todos os bens e para todos os indivíduos? Essas são algumas perguntas que nós nos propomos a responder na aula de hoje. Os tributos, portanto, são valores que devem ser pagos ao poder público, pagamentos obrigatórios onde a população deve dar uma parte da sua renda para custear as atividades do Estado, como operação de manutenção e desenvolvimento. Todos os tributos são sempre criados e regulamentados por alguma lei. E o seu pagamento deve ser feito sempre em dinheiro. Entretanto, em algumas ocasiões específicas que não são objeto do nosso estudo aqui, é possível que uma pessoa dê uma parte do seu patrimônio para pagar os tributos, caso ela não tenha dinheiro para abater a dívida. E existem 5 espécies de tributos, que são impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Por sua vez, fato gerador é um termo jurídico que indica um fato o qual faz surgir uma obrigação tributária para o contribuinte realizar o pagamento posteriormente ao governo. Cada imposto, taxa, contribuição e demais tributos vai ter um fato gerador específico e eles só podem ser cobrados a partir da existência dele. Dessa forma, o fato gerador consiste em uma situação definida pelo nosso legislador que é executada por alguma pessoa, algum burocrata que cobra esse tributo e obriga o contribuinte a doar parte do seu patrimônio para o Estado. E a doação de tal quantia, a partir do fato gerador, oficialmente visa a auxiliar na manutenção da máquina pública. E acontece o seguinte: nosso legislador fixa as hipóteses de incidência. Se ocorre o fato gerador, isso gera uma obrigação tributária e, posteriormente, um lançamento de um débito tributário para o contribuinte. E, posteriormente, o contribuinte tem que pagar esse crédito tributário para o governo. Inicialmente, o imposto é aquele tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ou seja, o imposto é devido pelo contribuinte independentemente de qualquer contraprestação por parte do governo. E os impostos podem ser de alíquota específica ou ad valorem, que são 2 temas que veremos mais à frente.
Também os impostos são cobrados na seara federal, estadual e municipal. No campo federal, os impostos são aqueles tributos arrecadados pela União e que têm como destino o custeio de necessidades públicas da população brasileira. Os principais exemplos dos impostos federais são o imposto sobre importação e exportação, sobre produtos industrializados, operações financeiras, sobre a renda das famílias e das empresas e sobre propriedade de imóvel urbano e território rural. Por sua vez, no campo estadual, os principais impostos que compõem a carga tributária dos estados são o ICMS, o IPVA e os impostos sobre heranças e doações. E cada estado é livre para definir em quais atividades ou benefícios para a população serão aplicados os recursos dos impostos recolhidos. Por fim, os impostos municipais são destinados para a manutenção da máquina pública municipal. E os principais impostos municipais são o ITBI, o ISS e o IPTU. As taxas, por sua vez, são cobradas tanto pela União quanto pelos estados e municípios e tem como fato gerador o exercício regulado por lei de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Ou seja, a taxa é um tributo que é a contraprestação de serviços públicos ou de benefícios feitos postos à disposição ou custeados pelo Estado em favor de quem os paga, sendo essa a sua principal diferença em relação aos impostos. E alguns exemplos de taxas seriam as custas judiciais, licenciamento de veículos, alvará de funcionamento e coleta de lixo. Já a contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Um exemplo de contribuição de melhoria seria o asfaltamento de uma rua que geraria valorização dos imóveis da mesma. E o fato gerador desse tributo é a valorização do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas. Já a contribuição social tem por finalidade constituir um fundo para ser utilizado em benefício de toda a sociedade através da concessão de benefícios assistenciais de caráter não contributivo. As contribuições sociais se dividem em três, majoritariamente. A CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, a contribuição de interesse de categorias profissionais, que são, por exemplo, as anuidades dos conselhos de classe, como CRM, CRO, CRC, dentre outros, e as contribuições de Seguridade Social, como, por exemplo, o PIS/COFINS, o PASEP e a contribuição social sobre lucro líquido, que incide sobre todas as empresas, no caso, a CSLL. Por fim, os empréstimos compulsórios têm por finalidade buscar receitas para o Estado com o intuito de promover o financiamento de despesas extraordinárias ou urgentes quando o interesse nacional esteja presente. Por exemplo, uma guerra externa ou a iminência de uma potencial guerra, calamidade pública que exija auxílio federal, impossível de atender com recursos orçamentários disponíveis e conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. Afinal, o que é a carga tributária? Ela é dada pela relação entre o total dos tributos arrecadados pelo governo de um país e o seu produto interno bruto. De acordo com o ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, à medida que o país fica rico, aumenta-se a sua capacidade de tributar e a carga tributária cresce de acordo com o nível de desenvolvimento. O mesmo autor também apontava que a carga tributária no Brasil é elevada por conta do alto nível de despesas. Nesse quadro, figura a evolução da carga tributária do Brasil de 1988 até 2017 e para o último ano analisado, dos
32% da carga tributária, aproximadamente 22% foi arrecadado pela União, 8% pelos estados e apenas 2% pelos municípios. Nesse outro quadro, a gente tem várias cargas tributárias de vários países diferentes, assim como o Brasil, e percebe-se que existem países mais desenvolvidos do que o Brasil e que possuem uma carga tributária maior do que a do nosso país, sendo que não estamos tratando aqui de uma causalidade, ou seja, uma carga tributária maior não implica em mais desenvolvimento, mas, de acordo com a frase do Mansueto de Almeida, são duas variáveis que possuem uma correlação positiva. Por fim, observamos que a maior parcela da carga tributária do Brasil advém dos impostos sobre bens e serviços e sobre contribuições sociais. De uma forma geral, espera-se que um sistema tributário ideal obedeça aos seguintes pontos: a obtenção de receitas para financiar os gastos públicos, os tributos deveriam ser escolhidos de forma a minimizar sua interferência no sistema de mercado, a fim de não torná-lo mais ineficiente, a distribuição do ônus tributário deve ser equitativa entre os diversos indivíduos de uma sociedade. Cada indivíduo deveria ser taxado de acordo com a sua habilidade de pagamento e os tributos deveriam ser universais, cobrados sem distinção para indivíduos em situações similares. Baseado nessas premissas, a gente pode apresentar os princípios teóricos da tributação, que são, em suma, o princípio da neutralidade e o princípio da equidade, que se subdivide em dois princípios, o do benefício e o da capacidade. O princípio da neutralidade diz que os impactos gerados pelo ônus tributário não devem alterar a alocação de recursos na economia. Como os preços são a melhor forma de se estabelecer a alocação de recursos em uma economia, a gente pode concluir que o impacto da tributação sobre os preços dos bens e serviços deve ser neutro, ou seja, a relação de preços existente entre os diversos bens e serviços deve ser mantida a mesma. Em outras palavras, e de uma forma mais técnica, o princípio da neutralidade não deve interferir ou distorcer os preços relativos dos bens e serviços. Para clarear o raciocínio, vejam o seguinte exemplo. Antes da incidência da tributação, o preço do quilo da picanha custava R$30 e o quilo do colchão mole custava R$ 7,50. Com isso, o preço relativo entre a picanha e o colchão mole era de 1/4, ou seja, 7,5 sobre 30. Para que seja mantida a neutralidade tributária, a incidência da tributação sobre a picanha deve ser igual aos outros tipos de carne, colchão duro, por exemplo. Imaginem um caso de um aumento de cerca de 10% na tributação para todos os bens, ou seja, o preço do quilo da picanha passaria a custar 10% a mais, no caso 33, e o quilo do colchão duro passaria a custar também 10% a mais, no caso 8,25. Vejam que nesse caso, o princípio da neutralidade foi obedecido, pois o preço relativo dos bens não foi distorcido e continuou o mesmo valor de 1/4, no caso agora 8,25 sobre 33. Se o governo, por sua vez, decidisse não tributar a picanha de forma a tornar o seu consumo mais acessível às classes mais pobres e, ao mesmo tempo, tributar o colchão duro nos mesmos 10%, vejam que haveria mudança nos preços relativos. A picanha continuaria custando R$30 o quilo, enquanto o colchão duro passaria a custar R$ 8,25. O preço relativo agora seria de 0,275. Ou seja, a tributação, nesse caso, interveio na alocação de recursos de tal forma que não podemos dizer que, nessa última situação, o objetivo da neutralidade foi atendido. Assim, pelo exposto, a gente percebe que quando a tributação deixa de ser neutra, haverá mudança na alocação existente.
E se essa alocação pré-existente significar um equilíbrio em um mercado competitivo, ele será um ótimo de Pareto, que é eficiente economicamente. E ao tributar e mudar a alocação eficiente pré-existente, o possível não atendimento à neutralidade pode acabar tornando o mercado mais ineficiente. É por isso que o princípio da neutralidade está intimamente ligado ao conceito de eficiência econômica, ou seja, ótimo de Pareto. Pense no seguinte: imagine que a economia está equilibrada em ótimo de Pareto, ou seja, o equilíbrio competitivo implica que os agentes econômicos estão maximizando os seus excedentes e a produção seja tributada com um imposto que não seja neutro. O que é que vai acontecer? Como a economia estava operando em níveis ótimos de eficiência, será provável que esse imposto, que não é neutro, piore os níveis de eficiência econômica, ou seja, acabe causando um peso morto, pois ele vai alterar a alocação pré-existente, que era, a priori, uma alocação eficiente. O princípio da equidade, por sua vez, ele tem por objetivo a garantia de uma distribuição equitativa do ônus tributário para todos os indivíduos de uma sociedade, de uma forma justa. E existem duas abordagens ou princípios a fim de definir qual a parcela justa de um imposto que cada indivíduo deve pagar. Primeiro, o princípio da capacidade contributiva, que é a repartição tributária que deveria ser baseada na capacidade individual de contribuição, e o princípio do benefício. O ônus tributário deveria ser repartido entre os indivíduos de acordo com o benefício que cada um recebe em relação aos bens e serviços prestados pelo governo. A partir de agora, a gente vai ver cada um deles. O princípio da capacidade contributiva, também chamado de princípio da capacidade de pagamento, ou ainda princípio da habilidade de pagamento, ele nos afirma que os impostos devem ser cobrados das pessoas de acordo com a capacidade que elas têm de suportar o encargo. Esse princípio é justificado pelo argumento de que todos os cidadãos devem fazer o mesmo sacrifício para sustentar o governo. Isso significa que R$ 100 é mais importante para um indivíduo pobre do que para um indivíduo rico. E dado esse fato, se um indivíduo pobre e um rico pagam o mesmo montante de tributos, eles não fizeram o mesmo sacrifício. Devido à sua capacidade de pagamento inferior, o indivíduo pobre teve um sacrifício bastante superior ao indivíduo rico. E para evitar esse tipo de injustiça, são utilizados dois mecanismos de tributação que têm por objetivo igualar o sacrifício dos cidadãos, a equidade horizontal e a equidade vertical. A equidade horizontal significa que os indivíduos com iguais capacidades devem pagar o mesmo montante de tributos. Sua implementação é relativamente fácil, já que as pessoas com o mesmo nível de renda, ou seja, a mesma capacidade de pagamento, devem, em princípio, dar igual contribuição tributária. Por sua vez, a equidade vertical significa que os indivíduos com diferentes habilidades devem pagar tributos em montantes diferenciados. Ou seja, quem pode pagar mais, de fato, deve pagar mais. É o tratamento desigual para os desiguais. E vale destacar que esses montantes a que a gente está se referindo são valores percentuais. Por exemplo, um sujeito que ganha R$ 1.000 deve pagar uma parte menor de sua renda do que um sujeito que ganha R$ 7.500. Se o primeiro indivíduo paga R$ 200 de impostos, ele vai estar pagando 20% da sua renda. E o segundo paga R$ 1.500, ou seja, 20% da sua renda, não estaremos obedecendo à equidade vertical, mas sim à equidade horizontal, pois os dois sujeitos estarão pagando o mesmo montante, ou seja, o mesmo percentual de suas rendas. Assim, para que a equidade vertical seja obedecida, quem ganha mais deve contribuir com um percentual maior da sua renda. Princípio do benefício. Esse princípio agora afirma que as pessoas
devem pagar impostos com base nos benefícios que elas obtêm dos bens e serviços do governo. Ou seja, quanto maior o benefício oferido, maior deve ser a contribuição e vice-versa. Algumas pessoas argumentam que esse princípio é mais justo, pois evita uma situação na qual o indivíduo acaba pagando indiretamente pelo benefício de outra pessoa. Outros estudiosos argumentam que esse princípio é mais eficiente porque ele se alinha perfeitamente com o sistema de mercado livre, onde cada indivíduo paga de acordo com os benefícios que recebe ao adquirir determinados bens e serviços do governo. E baseado nesses argumentos, a gente tem que, quanto maior é o benefício, maior é o nível de consumo e, por conseguinte, maior é o preço a ser pago pelos benefícios. Ainda nessa forma de análise, argumenta-se que, se o pagamento dos tributos não é feito com base no princípio do benefício, o resultado, inequivocadamente, acaba sendo o desperdício, pois há um estímulo velado à superutilização dos serviços públicos, levando à ineficiência ou desperdício. Por outro lado, a aplicação do princípio do benefício revela duas dificuldades então disponíveis. Em primeiro lugar, é bem difícil estabelecer qual é o benefício de cada indivíduo na fruição de bens e serviços públicos. Por exemplo, quanto de segurança nacional cada indivíduo usufrui? Essa pergunta é bem difícil de ser respondida, não é? Quanto cada cidadão cearense usufrui do Parque de Cocó? Ou quanto cada cidadão cearense usufrui das praias? São perguntas quase impossíveis de se responder, de modo que se torna inviável a aplicação prática do princípio do benefício. Em segundo lugar, outra dificuldade para a aplicação desse princípio surge no momento em que se procura mensurar o benefício individual para que, de acordo com ele, seja estabelecido um valor a ser pago. Pelos exemplos dados, a gente vê que não há mecanismos eficientes para medir o benefício que cada cidadão tem ao usufruir de bens e serviços públicos. E mesmo que houvesse meios de mensurar esse benefício, haveria ainda a dificuldade de se estabelecer a quantidade que deveria ser cobrada de cada um. Portanto, fica claro que o mecanismo de tributação baseado apenas no princípio do benefício seria de implantação bastante difícil. Logo, a alternativa de se estabelecer um sistema de tributação adequado mostra a necessidade de se buscar outro mecanismo que, associado ao princípio do benefício, torne a estrutura de tributação menos ineficiente e mais justa, e ao mesmo tempo viável do ponto de vista mais prático. Agora, pessoal, a gente vai começar a discussão sobre os diversos tipos de tributos, começando pela diferenciação acerca dos tributos diretos e indiretos. A diferença básica entre esses tributos reside na incidência. Enquanto os tributos diretos incidem sobre a renda e a riqueza, ou seja, o patrimônio das famílias e das firmas, os tributos indiretos são aqueles que vão incidir sobre as mercadorias e serviços adquiridos pela sociedade. Como exemplo de impostos diretos, nós temos o imposto de renda, o IPVA e o IPTU, e como exemplo de impostos indiretos, nós temos o ICMS, o IPI e o ISS. Dentro dos impostos indiretos, nós podemos ainda ter os impostos específicos e os impostos ad valorem. O imposto específico, ou ad rem, é aquele que vai ser cobrado com base em um valor único, dependente da quantidade transacionada da mercadoria. Por exemplo, imaginem um imposto de R$1 por cada lata de cerveja produzida. Esse é um tipo de imposto específico, pois é um valor único e não depende do valor pelo qual a lata foi vendida, mas apenas do número de latas vendidas. Por sua vez, o imposto ad valorem é aquele que é cobrado com base em uma alíquota que vai incidir sobre o valor da transação. É o tipo mais comum de imposto. Por exemplo, imagine uma venda de um determinado bem que custe R$100 e a alíquota do imposto seja de 10%. O valor do imposto, então, vai ser de R$10. 10% em cima de
R$ 100. Se o mesmo bem for vendido em outro lugar por R$ 200, o valor do imposto agora vai ser de R$ 20, 10% em cima de 200. Diferente, portanto, do imposto específico, que tem um valor único por unidade transacionada. Ainda em relação ao imposto ad valorem, a gente pode ter dois tipos, que são os cobrados por fora ou por dentro. O imposto ad valorem cobrado por fora, ele incide sobre o valor da mercadoria, de modo que o imposto acaba sendo uma porcentagem sobre o preço de venda, onde ainda não está incluso o imposto. Exemplo, se um bem custa R$ 100, preço de venda, e o imposto por fora equivale a 10%, o preço de nota fiscal, aquele que o consumidor vai pagar, é de R$ 110. O IPI é um exemplo de imposto ad valorem cobrado por fora. Por sua vez, o imposto ad valorem cobrado por dentro é aquele que vai incidir sobre o preço de venda, de modo que o valor do imposto é uma porcentagem sobre o preço de venda, onde já está incluso o próprio imposto. Por exemplo, se um bem custa R$ 100, preço de venda, e o imposto por dentro equivale a 10%, o preço de nota fiscal do bem vai ser de R$ 100 e o valor do imposto será de R$ 10. Ou seja, o preço líquido da mercadoria, que é o preço de venda do bem menos o imposto, é de R$ 90. E o ICMS é um exemplo de imposto ad valorem cobrado por dentro. E uma pergunta pertinente que surge seria a seguinte: qual desses impostos ad valorem é mais oneroso para o contribuinte? O por fora ou o por dentro? Certamente, o imposto ad valorem cobrado por dentro é mais oneroso para o contribuinte. Veja nos exemplos que foram citados que, no caso do imposto por fora, o preço líquido da mercadoria equivale a R$ 100, enquanto o imposto equivale a R$ 10. Ou seja, a tributação final acaba sendo de 10% sobre o preço líquido da mercadoria. De outra forma, no caso do imposto por dentro, o preço líquido da mercadoria equivaleu a R$ 90, enquanto o imposto equivaleu a R$ 10. Ou seja, a tributação final foi de 10 sobre 90, o que equivale a algo em torno de 11% sobre o preço líquido da mercadoria. Portanto, o imposto ad valorem cobrado por dentro acaba sendo mais oneroso para o contribuinte. Agora, iremos tratar sobre três características dos tributos que são a sua proporcionalidade, progressividade e regressividade, que são características que relacionam as alíquotas dos impostos com as respectivas rendas dos contribuintes. Partindo-se dos tributos proporcionais, nesse sistema aplica-se a mesma alíquota do imposto para diferentes níveis de renda. E esse tipo de tributo se coaduna com a equidade horizontal, em que os indivíduos com capacidades iguais de pagar acabam pagando o mesmo montante percentual de suas rendas. Vejam o exemplo da tabela a seguir. E notem que todos esses indivíduos acabam pagando os impostos nos mesmos montantes percentuais de suas rendas, no caso, 10%. Portanto, a partir desse quadro, a gente conclui que o sistema proporcional não tem nenhum impacto sobre a redistribuição da renda na sociedade, uma vez que a porcentagem de renda após o imposto é de 90% para todas as classes de renda. Por meio agora do sistema de tributos progressivos, nesse caso, aplicam-se maiores percentuais de impostos para as classes de renda mais alta. E esse tipo de tributo se coaduna diretamente com a equidade vertical, em que os indivíduos com capacidades desiguais para pagar acabam pagando montantes percentuais desiguais de suas rendas. E notem, por essa tabela, que o sujeito que ganha R$ 4.000, ele não vai pagar a alíquota de 40% sobre todo o montante de sua renda.
e sim ele paga 10% sobre os valores que se encontram na faixa de renda entre 0 e R$ 1.000, 20% sobre os valores que se encontram na faixa de renda de R$ 1.000 a R$ 2.000, 30% sobre os valores que se encontram na faixa de renda entre R$ 2.000 e R$ 3.000, e ele paga, por fim, 40% sobre os valores que se encontram na faixa de renda acima de R$ 3.000. E observem que aqueles mais ricos pagam percentuais maiores de suas rendas, pois após o imposto, o percentual que sobra de suas rendas é menor que o percentual das classes pobres após a imposição desse tributo. Assim, a gente conclui que o imposto progressivo é um sistema de tributação que há um impacto sobre a redistribuição da renda na sociedade, o que acaba contribuindo para menores desigualdades na sua distribuição. E no Brasil, por exemplo, a gente tem um exemplo dos impostos progressivos, o imposto de renda sobre pessoa física, em que há uma faixa de renda em que não se paga qualquer imposto, e por outro lado, há uma faixa de renda que se paga até 27,5% sobre a renda. O caso exposto nessa tabela do slide. Por fim, o sistema de tributos regressivos, esse sistema acaba tributando de forma mais aguda as classes mais pobres, fazendo com que elas suportem uma carga tributária maior. Nesse caso, quanto menor o nível de renda, maior é o percentual de imposto a ser pago pelo indivíduo. No sistema tributário brasileiro, é admitido que os impostos indiretos, no caso, incidentes sobre a produção, são regressivos. Por exemplo, imaginem uma pessoa que tem uma renda de R$ 1.000, que decida comprar uma televisão LCD que tenha o valor de nota fiscal de R$ 1.500. O ICMS e o IPI sobre a televisão somados valem, digamos, R$ 300. Ao comprar a TV, esse indivíduo vai pagar em impostos indiretos, no caso ICMS e IPI, o equivalente a 30% de sua renda. Ou seja, 30 sobre 1.000. Agora, imaginem alguém com uma renda de R$ 6.000 que decida comprar a mesma TV. Ao pagar os mesmos R$ 300 em impostos, esse último indivíduo vai estar perdendo apenas 5% de sua renda. Assim, percebe-se que os impostos indiretos no sistema tributário brasileiro são regressivos e acabam piorando a distribuição de renda. Eu lhes trago aqui nesse adendo um exemplo de um paper publicado por esse autor que avalia a regressividade no sistema tributário brasileiro, e as conclusões desse autor atestam pela regressividade de alguns impostos aqui do sistema tributário do Brasil. Por fim, iremos tratar da cumulatividade dos tributos, especificamente os impostos cumulativos e não cumulativos. Os impostos cumulativos são aqueles que incidem sobre todas as etapas da produção. Também são chamados de impostos em cascata, justamente por incidirem sobre todas as etapas produtivas. A antiga CPMF é um exemplo típico de um imposto cumulativo, pois quaisquer transferências financeiras, excetuadas raras exceções, eram tributadas. Uma medida da ineficiência econômica desse tipo de tributo repousa na mudança de comportamento a que ele conduz os agentes econômicos, pois ele faz com que os vendedores procurem verticalizar a produção. Pensem, por exemplo, na produção de um produto que envolve muitas etapas produtivas. Um computador, por exemplo. Um computador começa a ser fabricado quando as mineradoras extraem a matéria-prima, cobre, alumínio, etc. Depois, outros componentes são produzidos por outras empresas, fios, plástico, componentes eletrônicos, etc. Depois disso, a firma monta o computador e vende ao comércio. Esse comércio, por sua vez, vende esse computador no varejo ao consumidor final. Veja que ocorrem várias etapas produtivas. Se o imposto é cumulativo,
todas elas vão ser tributadas de tal maneira que o preço do produto será excessivamente apenado por esse imposto. Nesse caso, vale a pena todas essas empresas que participam desse processo se juntarem, ou seja, verticalizar a produção de tal modo a reduzir as etapas de produção a um pequeno número e fazer com que a tributação seja reduzida ao menor número de vezes possível. Assim, percebe-se que a adoção de impostos cumulativos faz com que os agentes mudem de comportamento na tentativa de fugir do imposto. E essa mudança de comportamento gerada pelo imposto em cascata representa a sua ineficiência econômica. Dessa forma, a gente conclui que o imposto cumulativo é um imposto altamente ineficiente do ponto de vista econômico. E, por fim, a verticalização faz com que um número menor de empresas produza em maior quantidade, o que nos leva a concluir que a cumulatividade do imposto também reduz o grau de concorrência da economia. Por fim, os impostos não cumulativos são aqueles que incidem apenas sobre o valor adicionado em cada etapa de produção. Por exemplo, imagine uma fazenda que produziu trigo no valor de R$ 1 o quilo. Vai haver tributação em cima desse valor de R$ 1 por quilo. Se uma indústria, por sua vez, comprar esse trigo e produzir farinha de trigo no valor de R$ 3,50 o quilo e o tributo for não cumulativo, é permitido que se deduza o que foi pago na etapa anterior de produção. Assim, é permitido compensar o imposto que foi pago sobre a base de cálculo de R$ 1, no caso, a produção do trigo. Na prática, então, vai ser cobrado imposto somente sobre o valor que foi adicionado, ou seja, sobre 2,50. 3,50 menos 1. Se o imposto fosse cumulativo, haveria tributação sobre o valor cheio nos dois casos, tanto sobre R$ 1, primeira etapa, como sobre os 3,50 na segunda etapa. E pelo fato de um imposto não cumulativo incidir somente sobre o valor adicionado, ele também é denominado de IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. Pelo fato de não estimular a mudança de comportamento dos agentes e nem prejudicar a concorrência de mercado, já que não há estímulos à integração vertical, a gente pode entender que o IVA é o imposto mais eficiente economicamente do que o imposto em cascata. Assim, se o governo pretende tributar o consumo e se preocupa com questões de eficiência econômica, a solução do IVA é preferível à solução do imposto cumulativo. Por isso, em razão do IVA distorcer menos as decisões dos agentes, ou seja, não estimular a integração vertical e incidir somente sobre o valor adicionado, ele é mais neutro do que o imposto cumulativo. E em relação à fiscalização dos impostos cumulativos e do IVA, nesse último, ele acaba sendo mais transparente. Como é possível o abatimento do que foi pago nas etapas anteriores da produção por meio do crédito fiscal, acaba ficando exposta uma espécie de trilha de auditoria. Assim, a sonegação é desincentivada, pois ela só não será detectada se houver sonegação em todas as etapas da produção. Portanto, que muitos tributaristas acabam dizendo até que o IVA é um tributo autofiscalizador devido a esse rastro que ele deixa nas várias etapas da produção. Portanto, a gente finaliza por hoje essa discussão e na próxima aula a gente inicia de tributação ótima em mercadorias. Bons estudos e até a próxima aula.